Olá pessoal, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Luma, sou estudante de Letras da Universidade Federal do Ceará e junto com a minha colega de turma, Thaís Amaral, nós estamos ministrando um curso de Narrativa da Literatura Negra para os alunos do terceiro ano da Escola João Nogueira Jucá. Bom, nós já tivemos nossos encontros, né? E a gente discutiu um pouco de o que é a literatura negra, a literatura afro-brasileira e por que é tão importante que nós possamos estudar e discutir sobre as narrativas negras, né? A literatura afro-brasileira. Bom, nessa aula de hoje, nesse nosso encontro, nós iremos falar do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. Bom, de início eu queria ler um trecho desse livro para vocês, que ele fala o seguinte, tá na página 37, e ele fala assim: às 8h30 da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mesclam com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, a almofada de cetim, e quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Bom, eu escolhi esse trecho de início porque esse trecho fala muito sobre o próprio título, né, dessa obra, Quarto de Despejo. A Carolina de Jesus faz uma analogia que ela fala no livro, como eu li agora no trecho, né, que a cidade é como se fosse a sala, né, lá toda ajeitadinha, toda bonitinha, com seus lustres, suas almofadas e tapetes de veludo, enquanto que a favela, que é onde ela morava, era o quarto de despejo, né, ali onde você guarda os cacarecos, os objetos que não tem mais serventia e que irão em breve para o lixo, né? Porque são objetos que não servem mais para nada. Bom, antes de começar a falar um pouco da obra em si, vou falar um pouco sobre a autora, a Maria Carolina de Jesus, certo? A Maria Carolina de Jesus, ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, né? Ela é filha de uma família muito humilde, os pais dela eram muito humildes, negros, né? E ela estudou também muito pouco. Basicamente, a Carolina de Jesus ela só estudou 2 anos. Depois ela largou a escola, né? E depois ela mudou-se para São Paulo, né? Logo no início, quando a cidade estava no processo de industrialização, né? O processo de modernização, e quando surgiu as primeiras favelas de São Paulo. E a Maria Carolina de Jesus morava em uma dessas favelas que se chamava Canidé, né? Então foi lá que ela deu início, né, às escritas dela. Assim, a Carolina de Jesus, ela trabalhava basicamente como catadora de reciclagem, né? Ela catava reciclagem e esse era um dos principais meios de sustento da Carolina de Jesus. Ela catava papel, metal, tudo que desse para reciclar para manter o sustento dela e dos seus 3 filhos, né? E assim, a Carolina de Jesus, apesar de ter estudado muito pouco, ela era uma leitora muito veroz, sabe? Ela lia tudo que ela podia, e tudo que estivesse ao alcance dela. E além de ler muito, ela escrevia muito também. E ela escrevia os diários dela. Foi aí, né, daí que surgiu essa obra, O Quarto de Despejo. Bom, falando um pouco da obra, O Quarto de Despejo é um livro em formato todo de diário, certo? É interessante falar um pouco da linguagem do livro, porque assim, a linguagem do diário, né, da Carolina de Jesus, ela é muito simples, né? Ela se assemelha, inclusive, à oralidade, né? E aqui nessa obra, não foi feita uma revisão que descaracterizasse a escrita da Carolina de Jesus, tanto é que aqui tem muitos erros de ortográficos, né? Alguns erros porque o diário dela se assemelha muito à oralidade e era como ela escrevia, como ela sabia escrever. E assim, essa forma de deixar, né, o formato da escrita da Maria Carolina de Jesus não é à toa, né? É justamente para dar essa autenticidade, né, ao diário dela. Até porque era o diário da Carolina de Jesus, né? E apesar dessa linguagem muito modesta, os escritos da Carolina de Jesus
são muito tensos, muito pesados, né? O tema principal, assim, que a Carolina de Jesus fala muito nos seus escritos é sobre a fome, né? E aí tem um trecho em que a Carolina de Jesus fala o seguinte. Deixa eu só... Qual é a cor da fome, né? E a Carolina de Jesus, ela vai responder isso na obra, nesses escritos, em que ela fala assim: eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Quer dizer assim, o tema central, né, desse diário da Carolina, ela falava muito sobre a fome, né? A Carolina falava muito sobre a fome, perdão. Inclusive ela fala que quando ela estava com muita fome, ela via tudo amarelo, né? E depois, quando ela conseguia saciar essa fome, as cores se normalizavam para ela. Então, essa temática da fome é uma temática muito recorrente na obra da Carolina de Jesus. O Diário da Carolina de Jesus serviu muito para a denúncia também, né? Carolina de Jesus ficava sempre ameaçando lá os vizinhos, ela falava do cotidiano dela, né? Falava sobre tudo que ela fazia, o cotidiano dela, desde se levantar e buscar água, pegar água, colocar água dentro de casa, fazer o alimento dos filhos, sair para catar a reciclagem, e ela falava muito sobre o dia a dia e falava muito sobre os vizinhos dela. Tanto é que ela usava a escrita dela, né, como uma forma, inclusive, de ameaçar. Ela falava assim: olha, eu vou escrever sobre você no meu livro, e essa é uma forma de ameaça dela com os vizinhos. Mas assim, a escrita dela, né, nesse cotidiano, ela fala muito, ela denuncia muito a fome, como eu já falei, né, a precarização da moradia, né? Fala sobre abuso, né, que ocorre aí nessa favela, sobre o machismo, a violências. Então, esses são um dos temas que muito recorrentes na obra da Carolina de Jesus. Mas assim, apesar de ter esse tema muito tenso, muito forte, a obra também tem muitos aspectos engraçados, então, certo? Então, se você ler, você vai ver que tem muita coisa engraçada também, interessante. Quer dizer, tudo é interessante, mas muitas passagens engraçadas na obra de Carolina de Jesus, certo? Sobre esse tema politizado, né, que ela denuncia muito, né, as questões do políticos, e dos pensamentos dela, ela fala o seguinte: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças, né? Então a gente pode perceber que ela tinha sim essa consciência, né? Ela era uma pessoa muito consciente, né? Politicamente, né? Tanto que o diário dela também foi como uma denúncia, né? Uma forma de reflexão para a gente ver o Brasil como era, né? E a gente ainda continua refletindo, porque os escritos da Carolina de Jesus foram feitos na década de 50 e a gente já está em 2020. E praticamente pouca coisa mudou, né? A gente ainda tem muita favela, muita gente vivendo em condições insalubres. Então é uma reflexão que fica, né, até os dias de hoje da Carolina de Jesus. Como eu falei pra vocês, né, só dando um enfoque sobre a linguagem, né, que era uma linguagem muito simples, que houve poucas intervenções, né, na escrita da Carolina de Jesus. A revisão foi feita, mas foram retirados pouquíssimos erros ortográficos. Na verdade, não foram nem tirados, mas algumas palavras que não dava para entender, que foi trocada. Mas a escrita da Maria Carolina de Jesus continua ali ainda muito fiel. Bom, e aí vocês vão me perguntar: e como foi que os diários da Carolina de Jesus foram descobertos? Seguinte, o jornalista Audálio Dantas, né, ele estava fazendo uma reportagem lá nessa favela, ele fazia uma matéria sobre a vida das pessoas na favela lá, e foi quando ele encontrou, né, a Carolina de Jesus, e ela falou para ele sobre os seus escritos. E aí ele viu lá na barraca, na moradia dela,
na barraca, né? Não sei como fala, mas na barraca que ela morava, os seus diários. Foi aí que ele teve a ideia, né? Ele viu a genuinidade da obra, dos escritos, e aí ele teve a ideia de compilar tudo, juntar e publicar. De início, os diários da Carolina foram publicados nos jornais e revista, e depois foi feito o Quarto de Despejo, né? Que é a obra em si. Assim, a Carolina de Jesus, apesar de ter sido e ainda é uma das autoras, das escritoras mais importantes no Brasil, na época ela não lucrou muito com o livro dela. Mas ela conseguiu sim sair da favela, porque inclusive era um desejo dela, né? No diário dela ela fala muito que ela queria muito sair da favela, né? Porque ela não gostava de viver naquela condição insalubre, né? Que ela morava na lama e tal, e ela não gostava. Então ela conseguiu sim sair, mas que ela não ficou rica com a obra. Mas que a Carolina de Jesus é uma das grandes e importantes escritoras brasileiras, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ler o Quarto de Despejo e que vocês voltem para fazer reflexão conosco nos nossos encontros, tá? Eu aguardo você no nosso próximo encontro e é isso. Até mais!